Não tá, não. Vai que apertei aqui. Acho que está. Tudo certo? Agora, produção. Olá, bom dia, internautas jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciela Remongato. Desculpa, nossa, temos um celular aqui, deu um probleminha de entrada, demorou um pouquinho, mas a gente está aqui. Nós estamos aqui. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, estamos bem. Na semana passada a gente falou bastante sobre a questão de tomar decisão, né? De como é que a gente vai enfrentar a retomada, como é que a gente vai ir para a vida depois de tudo isso que aconteceu e encarar o novo normal. E muitas vezes você falou, né? Que a gente precisa tomar, tem que ter atitude, tem que ter a decisão, tem que dar o passo, que vai nos trazer desconforto. E nisso vieram alguns relatos assim, por exemplo, que a gente pode até ilustrar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, talvez até se identificarem em alguma situação. Assim, a pessoa decide ir para a academia, né? Que é um caso mais simples. E no outro dia, no dia que ela decide, ou ela está com uma dor, ou machucou o pé, ou está com o joelho doendo, ou acontece um outro imprevisto até externo, então ela fala, nossa, né? É alguma coisa que, uma força que parece que está me impedindo. A pessoa marca uma viagem dos sonhos, se organiza tal. Dias antes da viagem começa, ai, mas será que eu vou? Será que não sei o quê? Será? E aí começa com esse será e aquela sensação de desconforto mesmo que toma conta da pessoa. O que acontece com isso? Como é que a pessoa faz para conseguir superar esse desconforto? Então, eu falei da tomada de decisão. E muitas vezes a tomada de decisão, ela é fácil. A partir de amanhã eu vou para a academia, então vou pegar um exemplo. Vou para a academia a partir de amanhã. Aí eu vou um dia, eu vou no segundo dia, vou no terceiro dia, eu vou até umas 2 semanas. E o que acontece se eu começar a ir? O que acontece se eu efetivar a ida? O que eu começo a sentir? Quando você continua com aquela decisão que você começa a sentir? Provavelmente um bem-estar. Bem-estar, o que mais? Felicidade, orgulho, satisfação, amor próprio, começo a falar, nossa, aí eu preciso enfrentar, parece que é uma dualidade isso, mas eu preciso enfrentar a barreira que é sentir autoaprovação, sem começar a me amar, começar a ter experiência gostosa, começar a validar que sim, se eu fizer a atividade o meu corpo vai responder. Eu preciso me conter de olhar para o meu marido, por exemplo, e ver que ele não está indo e eu continuar no processo. Eu preciso olhar para minha mãe, para o meu pai e me sentir feliz, mesmo que a minha mãe esteja, por exemplo, doente porque nunca praticou atividade física. Eu preciso decidir fazer uma viagem, mesmo que o lugar onde eu vou é o sonho não realizado de muitos. Nossa, mas isso é bem profundo então, né? Explica bastante coisa, porque esse bloqueio, eu assim, confesso para você que eu já vi muita gente desistir nesse processo. Tem a decisão, né? Tem aquela vontade, se organiza tudo, mas isso não acontece. Aí o que acontece? Eu decido que eu vou para a academia, eu vou 1, 2, 3, 5 dias, começo a me sentir bem, no 10º dia que é para mim para a academia, chove. Aí eu falo, ninguém merece, que nem eu falei na semana passada, ninguém merece ir para a academia, então a minha não disponibilidade por causa de memórias que podem ser de qualquer contexto, como eu já citei vários, acabei de citar vários, faz com que a realidade e o meu entorno valide aquilo que eu tenho por dentro. Então, não é a chuva que vai me impedir de ir para a academia, não é nada externo que vai me impedir de continuar no percurso, é algo que eu criei a partir de um estado interno, de uma memória que nem está aqui, mas está aqui, e que eu mesma construí essa realidade física limitante. Um exemplo meu, eu caí fazem 2 semanas e meia da rede. Meu marido estava sentado na rede e eu cheguei e sentei na rede. Quando eu sentei, os dois, a gente caiu de bunda no chão, literalmente, aquele tombo seco, e bati o cóccix. E doeu muito, só quem já bateu sabe, né? Sabe a dor que é. Tá, respirei, percebi, eu
penso que não quebrou nada, não fui fazer raio-x ainda. Do meu marido também, ficou roxa a bunda. E aí, na semana seguinte, tinha academia, né? E aí, a minha tendência foi, eu não vou porque o meu cóccix está doendo. Eu posso ter machucado, de repente vou lesionar mais, e já começa a dar uma de médico, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou e vou só fazer esteira. Então, eu já estou clarificando cada dia mais as minhas decisões. E aí eu decido ir na medida que o meu corpo suporta. É claro que tem algo que motiva a queda da rede. Mas se eu ficar psica e achar que tudo acontece na minha vida, eu tenho que desvendar o sistêmico que está por trás, eu vou enlouquecer, eu não vou mais viver. O que é uma postura de adulto diante da vida? A postura de adulto é uma pessoa que olha o contexto, que identifica que tem algo e não se deixa envolver, não se deixa limitar pelo contexto. Ou paralisar, né? Não se deixa paralisar. Então, eu vou além daquilo que me foi sugerido. Por quem foi sugerido? Foi sugerido por mim. Então, Porque eu impacto o meu resultado 100% do tempo. Mas como é que a gente trabalha isso? Porque assim, se eu decidir que eu quero fazer, eu tenho consciência que vai ser bom pra mim, que vai ser o meu melhor, e ao mesmo tempo eu não quero. Quando eu decido isso, eu tenho um vislumbre de que vai ser fácil. Então, o ideal é que a partir de hoje eu acorde todo dia alegre e pronta para pular dentro da leg e do tênis e ir para academia. Isso não vai acontecer, isso é uma ilusão, porque nós vivemos num mundo em que nós lidamos com as nossas próprias memórias e as memórias do inconsciente coletivo. Para começar, tem uma memória lá fora de indisponibilidade e de doença, não de saúde e de disponibilidade. Então, o primeiro movimento meu é que eu vou dar de cara com o inconsciente coletivo e eu vou ter que saber lidar com o inconsciente coletivo que está em ressonância com as minhas próprias memórias. Por quê? Existe um conteúdo interno meu que tem a ver com a minha história, e a minha história, ela tem as partes que são apoiadoras e tem as partes que são limitantes. Eu posso pegar tudo e trazer para mim e fazer uma escolha bem consciente. Eu vou para a academia a partir de hoje. Aí eu caio da rede. Aí eu falo, eu posso escolher agora deixar isso me travar, ou eu posso escolher fazer algo com isso. Eu sinto dor se eu vou correr, eu sinto dor se eu vou para a academia mesmo, fazendo só o movimento. Eu fiz braços e esteira. Mesmo assim eu senti um desconforto. Só que qual desconforto que é pior? Eu escolho qual desconforto que é pior. Eu sempre tive dificuldade de levantar da minha cama. Só que eu sei mensurar que o desconforto pior, na hora de escolher, é melhor eu ficar. Mas se eu pensar no momento seguinte, eu sei que eu vou ficar com um sentimento muito pior se eu permanecer na cama. Então, a partir da minha consciência, eu avalio qual é o resultado que o meu momento atual está me trazendo. Isso, assim, claro que não deve ter sido um processo fácil Não, chegar a essa conclusão, não é né? fácil. Porque a gente, né, já contou várias vezes, né, que também passou por dificuldades, assim como todo mundo. Mas existem pessoas que elas chegam a desenvolver mesmo um sintoma físico, é algo assim que é visível. Sim. Né? Claro que a queda, né, trouxe um desconforto físico, mas foi um fator externo. Mas a pessoa parece que ela brota uma doença nela. Sim, brota. Por quê? Porque, para começar, nós vivemos, eu já falei sobre essa palavra várias vezes nessas últimas lives, nós vivemos condicionados, nós vivemos por condição. E esse movimento de viver por condição é do cérebro, é do intelecto. A alma é livre, a alma não vive de condição. Só que a gente nasceu já condicionado e foi educado num condicionamento. E o nosso corpo, nossa parte neurológica, nossa parte cerebral do intelecto,
ela quer nos manter protegidos e quer nos manter resguardados de gastar qualquer energia. Então, hoje mesmo, eu dei uma tarefa na aula da mentoria e, na sequência, uma pessoa me mandou uma mensagem. Ela falou assim: eu comecei a fazer a tarefa, que era uma tarefa bem importante, pessoal, um olhar para dentro. Eu comecei a fazer a tarefa e eu comecei a ter pontadas na minha cabeça. Começou a me dar pontadas, um desconforto muito grande e não consigo continuar. Aí, o que acontece? Vem o desconforto e faz eu experimentar o quê? Resistência. Se as pessoas, se todo mundo entender que resistência é pobreza e fluxo é prosperidade, ninguém mais vai passar nenhuma situação de pobreza. Mas para isso precisa ter estado de presença. Como nós temos muitas memórias, as memórias não permitem o estado de presença. Eu mesma, eu tinha tantas memórias, principalmente memórias de não merecimento e culpa, que eu vivia envolvida por essas memórias. Então, isso era como se fosse um véu, e eu experimentava a vida a partir de um ponto cego, porque eu nem sabia que eu tinha esses traumas. Mas o meu corpo, ele tem o trauma e ele vibra o trauma. Você tem os seus e cada pessoa tem os seus, porque não existe história sem traumas, não existe história sem algo impactante. E eu já falei várias vezes, trauma não é a partir de um evento catastrófico. Trauma pode acontecer a partir de uma violação de identidade, assim, você é muito burra mesmo, você não serve para nada. Aí um pai, uma mãe, ou um professor, ou alguém adulto, olha para a criança e dá esse comando para ela. Isso vai atrapalhar até na hora de ela, por exemplo, cuidar da própria saúde. Porque se eu não sirvo para nada mesmo, por que eu vou fazer academia? Por que eu vou me sentir mais disponível? Aí você fala, Gra, mas tudo é trauma? As pessoas agora têm que viver caçando trauma? Não, é muito pelo contrário. As pessoas precisam assumir autorresponsabilidade. Então, é simples, simples, simples. Porque quando eu entendo e que eu compreendo que não é que eu não tenho que ficar caçando trauma o resto da vida, não tem que ficar indo em terapia o resto da vida. O meu trabalho é bem pontual no sentido ativacional, de a pessoa se tornar autônoma, da pessoa se tornar a dona da própria vida. Só que o detalhe é o seguinte, assim como eu pensava, a maioria das pessoas pensam que a partir de uma tomada de decisão, a estrada se abre. E aí foram felizes para sempre. Aí você dá o primeiro passo, o segundo passo e vê que tem pedra. E vê que ficar nesse percurso da calo. Eu fiz calo no meu dedo, esses dias eu fiz um curso de final de semana, um curso online no final de semana inteiro, e eu escrevi muito. Fiz calo no meu dedo, um calo grosso no meu dedo, porque vai dar calo, vai dar bolha no pé, vai dar dor de cabeça, vai dar desconforto, porque as pessoas do nosso entorno, elas ficam até felizes quando a gente vai bem, mas elas não ficam tão felizes quando a gente vai melhor do que elas. Esse é um sentimento difícil de É lidar. verdade. Ir além, experimentar a vida feliz, próspera e saudável, incomoda o entorno que está enterrado na memória. Faz o quê? Ontem eu falei na live, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. As pessoas falaram, ai, de onde você tirou isso? Você observa, o corpo é parecido, a situação financeira é parecida, o jeito de pensar é parecido, os valores de família são parecidos. E se você tem valores diferentes desse grupo com quem você anda, se você não mudar de grupo, você vai acabar conectando com os mesmos valores. Tem uma frase que é milenar, me diga com quem andas, te direi quem és. Faz muito sentido. Mas isso, Gra, que você está falando, então você se conheceu, hoje entende isso, mas e quem precisa dar esse passo? Como é que faz aquela pessoa que
que quer viajar, mas que tem aquele desconforto, desiste. Muita gente desiste de fazer uma coisa porque o desconforto é muito grande mesmo. Então, tudo na vida tem 3 pontos importantes para acontecer o movimento. Eu trago isso no postura sistêmica em relação ao conhecimento, no Ho'oponopono também. Então, tem 3 pontos importantes. Um vem uma informação, eu pego a informação. O segundo ponto nossa, isso faz tanto sentido. Faz tanto sentido. Eu tenho tanta vontade de viajar, sério? Eu tenho vontade de conhecer o Nordeste. Faz sentido para você conhecer o Nordeste? Não é só tomar decisão, que daí o Deus manda? Comprar um pacote em promoção. Vou exercitar a lei da atração. Nordeste, Nordeste, Nordeste. O terceiro ponto que a maioria é a ação que valida o sentido. Então, fez sentido, eu vou para a ação. Sempre é esse terceiro ponto que é o decisivo. E sempre é ficar no segundo ponto que impede a conclusão, que impede o efeito. Isso vale para tudo. E desse segundo é quando a gente começa a arrumar desculpa. Claro, que daí fala assim, meu sonho é ir para o Nordeste. Nossa, se eu for sozinha, vai ter um custo. Se eu for com a família inteira, ixi. Aí a pessoa nem foi ver o valor, nem foi ver a passagem, nem foi ver quanto é que realmente precisa. Não se programou que, eu vou então nas férias de dezembro. Aí fala, ixi, não vou conseguir porque eu tenho tanta conta até dezembro. E aí nem vai olhar o preço, nem vai olhar nada, nem figura da viagem não olha. Aí volta para cá. Aí, se eu tenho mesmo um desejo e se eu tenho mesmo um movimento de realizar esse desejo que está aqui na realização, eu preciso considerar que tem um tempo hábil e um processo, um percurso para chegar aqui. A maioria das pessoas quer recompensa imediata, quer falar, meu sonho é viajar para o Nordeste. Deus! Aí a pessoa quer que amanhã a agência de viagem jogue a viagem na cara, no colo, ou a mãe, ou o pai, ou o marido, ou sei lá quem. Ou então se materialize lá no lugar onde ela quer ir, né? Não precisa nem viajar. Aí o que acontece? Tem um percurso. Então, se eu percebo que para ir nesse ano não dá, o que me impede de jogar isso para o próximo ano e ter mais tempo de programar? Vou ter mais tempo, eu posso até me organizar para ficar num hotel melhor, num lugar melhor, ir em restaurantes melhores, porque eu vou ter mais tempo de me preparar literalmente com o dinheiro que eu vou precisar. Porque se Deus me deu a visão, Ele já me deu a provisão. Só que para tudo na vida existe sementinha, no solo fértil, precisa da água, precisa respeitar cada parte do processo. Não tem como pular da parte do plantio para a parte da colheita. Não existe isso. A maioria quer quer pular para a última parte, quer plantar a semente, que é o sonho, e pular para a parte de comer a fruta. Não vai acontecer. Eu mesma cansei de me ferrar por causa disso, de não querer pagar o preço. Porque eu queria o resultado imediato. Daí eu falava, não, você vai dar trabalho demais. Aí eu voltava. A pessoa quer ir para academia. E aí ela quer ficar com o corpo em dia, quer tirar os pneuzinhos, quer dar uma enxugada. Aí vai uma semana, fica toda feliz e empolgada, mas para criar o pneuzinho durou a vida inteira. Agora quer em um mês secar. E fala, academia, quer saber, para mim não funciona. Não funciona. Aí aquilo que seria um resultado a longo prazo efetivo é interrompido. Por quê? Porque a pessoa não tem força para se manter no percurso. Gra, por que tantas pessoas, mesmo decidindo, mesmo dando esse primeiro passo, não conseguem concluir? Porque tem bloqueios. Todas as pessoas têm bloqueios? Sim. Todas as pessoas precisam desbloquear? Não, porque tem gente que consegue lidar com o bloqueio. Tem gente que consegue se manter nesse fluxo mesmo sem desbloquear. Ela entendeu, né, que se ela der o próximo passo vai dar conta. Ela vai, ela é
disruptiva, ela vai. A maioria não é. A maioria fica refém do que aconteceu no passado. Então, qual é a sacada? A sacada é: observe o seu estado atual. O que na minha vida está gostoso e o que na minha vida está mais ou menos. Se eu pensar na minha saúde, a saúde é o que tem de mais precioso. Quem tem saúde já consegue experimentar a prosperidade de uma forma. Primeiro passo é a saúde. Então, como eu estou em relação à minha saúde? Eu tenho estado disponível, assim, eu tenho energia. Uma mulher, meu fluxo menstrual é saudável. Uma mulher que tem cólica não tem que ter cólica. Uma mulher que tem sintoma de enxaqueca não tem que ter sintoma de enxaqueca. Porque você vai perder um tempo tendo que lidar com aquele sintoma todo mês. Então, em vez de se acostumar com aquilo que você acha que não tem solução, vai encontrar uma solução, porque pode ser a chave da tua prosperidade. Só que acostuma com a merda que está acontecendo. Acostuma a lidar com o desconforto que está acontecendo para não pagar o preço de experimentar uma vida totalmente fluida. Talvez faz até o mais difícil, né? Aí fala assim: não, minha mãe teve, minha avó teve, e é assim mesmo. E justamente porque a mãe teve, porque a avó teve, não tem um impulso de fazer diferente e ser um pouquinho mais feliz que a avó e um pouquinho mais feliz que a mãe. A minha mãe já falava assim: se acostume, minha filha, cada vez vai ficar pior. É um bom incentivo, né? Mas voltando aí a escolha. Minha mãe falava isso. Aí você faz o quê? Você está rindo e você já ressignificou. Mas tem gente que fica nessa frase. Essa frase é um bloqueio. Sim, já. Essa frase é um bloqueio. Se tornou uma verdade, né? Então é um bloqueio. Aí eu posso falar: ih, tá vendo? A minha casa era assim, a minha mãe sempre foi assim, ela sempre me bloqueou. E tchau. Ou eu falo: na época da minha mãe era assim, realmente, ela tinha esse tipo de percepção. Só que eu percebo que agora nós temos outras possibilidades. E eu sou muito grata por aquilo que a minha mãe fez, eu sou muito grata por aquilo que a minha avó fez. Eu sou grata por elas terem suportado tantas dores e mesmo assim terem permanecido, mesmo assim elas deram a vida, elas passaram a vida adiante. Então eu reconheço, agradeço e olho, vou fazer para frente. Mas acontece também de a pessoa tomar a decisão, fazer e ainda assim não ter resultado. Por exemplo, tem muita gente que quer emagrecer, né? Acho que 99,9% das pessoas querem emagrecer e ela toma a decisão: então vou mudar o meu hábito de alimentação, vou comer mais saudável, mas mesmo fazendo isso, às vezes ela não tem o resultado que ela quer. Mudou aqui e não mudou aqui. Tem mais chavinha para virar então. Sim, porque a decisão intelectual, ela não dilui o trauma. Você acabou de falar que não era pra gente voltar pro trauma. Então, as pessoas que carregam o trauma e não olham para o trauma e mesmo assim são bem-sucedidas, elas têm que fazer 10 vezes mais esforço. E tem gente que vai querer fazer o esforço e não vai querer fuçar naquilo que dói. Tipo, pago o preço, vou me esforçar muito mais. O meu marido, ele fala assim: fui pro Peru com a minha irmã e com uma turma de terapia, não sei o quê. Ele foi pro Peru uma vez, ficou uns 28 dias no Peru. Aí ele falou assim: pode tirar os meus traumas, ele falava. Me viraram do avesso e não acharam trauma nenhum. Eu não tenho trauma. O meu marido fala isso até hoje. Aí ele é um cara que sobrepôs os traumas dele porque ele tem foco, que não significa que é leve. Porque uma criança que perdeu o pai com 10 anos de idade, você acha que não tem trauma? Uma criança que teve que enfrentar uma situação totalmente diferente de antes, quando tinha o pai e depois de não ter o pai, você acha que não vai ter nenhuma marquinha? Vai. Só que ele decidiu que ele não quer mexer na dor dele. E pra ele não tem trauma. E ótimo, eu falo sim, você não tem trauma. Porque ele tem foco. Ele não paralisou, né? Não paralisou.
Só que se um dia ele for olhar para tudo isso, ele vai perceber o tanto que a vida pode ser muito mais leve e disponível. Só que ele é um cara de sucesso, ele é um cara visionário, ele é um cara que faz o que tem que ser feito. Às vezes ele fica... Hoje foi muito engraçado, porque ele acordou, ele ficou até tarde assistindo televisão e tomou um vinho e tal. Aí a hora que ele acordou, eu falei... Eu ia falar sobre gestão, autogestão hoje na mentoria e nem falei para ele, porque eu preciso falar com você ouvindo, que você não fez boa gestão de você mesmo, você não fez autogestão. Daí ele falou, nossa, tem horas que a gente precisa extravasar, né? Ele falou, falei, pois é, mas não precisava ser assim, porque ele está num movimento onde ele tem bastante coisas para fazer, bastante coisa acontecendo e ele está tenso. Então, e aí ele falou para mim, eu tenho que descobrir que energia que é essa. Pela primeira vez ele falou isso para mim. Eu preciso saber que energia que é essa que está me deixando tão tenso. Mas na cabeça dele, ele não tem trauma. Na cabeça dele, ele está só sobrecarregado. E eu creio que daqui a pouco, na hora do almoço, ele já vai ter esquecido que ele falou que ele queria descobrir qual energia que é. Deixa pra lá. Entendeu? Então, aí eu, esposa, estou aqui falando para um monte de pessoas sobre olhar para o trauma. Como que eu olho para o meu marido? Com respeito, com todo o respeito, porque eu não posso ajudar quem não está disponível para a ajuda. Porque cada um sabe o tamanho da sua dor também, né? Não dá pra gente... eu não posso, vamos olhar para essa dor de ter perdido o pai. Quem sou eu para falar isso para ele? Nem eu, nem ninguém, a não ser que ele queira. Você sempre fala isso, né? É uma autodecisão, quer dizer, e a autorresponsabilidade. Sempre ninguém sempre a gente, né? A iniciativa sempre vai ser nossa. E a gente vai dar esse passo quando a gente perceber esse desconforto. Claro, então, o que é mais comum acontecer? Então, eu tomo uma decisão de ir para a academia, por exemplo. Por quê? Se eu tomo uma decisão de ir para a academia, eu quero ou mais saúde, ou eu quero definir mais o meu corpo, eu tenho um objetivo com a ida para a academia. Então, entre o estado atual e o estado desejado, tem o percurso. E no percurso tem que virar uma quadra para cá, uma quadra para cá, tem lombada, tem semáforo, tem outros carros. Seria muito mais fácil para eu ir daqui para a academia, ir numa linha reta. Só que eu tenho que respeitar o percurso e eu tenho que superar cada obstáculo. E está acabando a gasolina do carro. Putz, vou ter que passar no posto para abastecer. Então, cada obstáculo precisa ser sobreposto. Quando eu decido algo que vai me levar para um nível acima, a resistência ela vem implacável. Sempre que for dar um passo, um nível para cima, para eu me melhorar em qualquer instância da vida, a resistência vai vir junto com a decisão. Agora, eu faço academia, já sou uma atleta e eu resolvo ser triatlo. Uau, eu vou ter que dar conta de toda a resistência que vai vir junto, porque é um desafio. Agora, eu já estou no triatlo e eu resolvo só virar uma pessoa que malha. Tem resistência? Então, para dar um passo, para ficar no mesmo lugar, ou dar um passo para trás, não tem resistência. Para ficar no mesmo lugar, às vezes tem resistência, porque tem uma condição de permanecer aqui. Eu tenho que administrar o atual. É porque você precisa manter constante, né? Isso, então tem um esforcinho aqui. Agora, se for para um pouco menos, é um escorregador. É super leve, não tem resistência. Sempre que for para um passo além, vai ter resistência. Tem alguém que consegue sobreviver de maneira de se sentir realizado sem estar num movimento contínuo de evolução? Eu desconheço. A pessoa tem que estar bem nostálgica ou apagada, né? A gente já falou que o pessoal gosta de dormir muito, é porque precisa tomar decisão, né? Claro. Precisa enfrentar o Tá com a vida morna quem quer dormir muito. E assim, aquela ideia que a gente aprende desde pequeno, não é que a gente aprende, é colocado na nossa cabeça. Eu falei ontem isso também, eu nem lembro que momento que eu falei.
momento da história que nos contam, desde que a gente é pequena, pequenos, que o final foram felizes para sempre. No final sempre tem aquela história, e foram felizes para sempre. Aí tem lá the end, né? Fim. E a nossa percepção interna é que chegue esse momento do e foram felizes para sempre. Então eu decido ir para a academia e eu já quero que o foram felizes para sempre aconteça ali na semana seguinte. E o fluxo e o corpo perfeito acontece e foram felizes para sempre. Só que isso é conto de fadas, não é a verdade, não é a realidade. O dia que caiu essa ficha para mim, eu já tinha quase 30 anos. Eu falava, meu Deus, quando vai chegar aquela parte do felizes para sempre? Quando vai ser aquela parte em que eu não preciso mais me preocupar? Quando vai ser aquela parte que tudo simplesmente vai fluir? Quando eu deitar naquela cama de madeira. Nesse dia vai vir esse the end, né? Então não queira essa perfeição do felizes para sempre, porque isso é conto de fadas. E a nossa criança ainda acredita no conto de fadas, ainda quer aquele foram felizes para sempre. É a mesma criança que está até hoje esperando que a mãe abrace, que a mãe cuide melhor, que o pai seja mais presente, que o pai seja mais carinhoso. A mesma criança que está esperando os pais, um comportamento diferente dos pais, é aquela criança que está ainda vislumbrando o e foram felizes para sempre. Esperando que as coisas aconteçam. Isso daí não é assim também para ignorar, né? Esse caso tem que olhar, né? Precisa. Então, quem quer algo além da vida precisa se jogar no percurso, precisa pagar o preço. Quem tem dificuldade de pagar o preço, quem procrastina, quem não consegue concluir, tem trauma que precisa ser olhado. Tem trauma de não merecimento ou tem trauma de recompensa imediata. Quem tem trauma, quem não consegue concluir, procrastina, tem um bloqueio, porque quando era criança, pode ser que os pais falaram, faça tal coisa que você vai ganhar tal coisa, faça tal coisa que você vai ganhar tal coisa. E aí a criança fazia o que o pai sugeria e o pai não conseguia cumprir o que tinha prometido. Ou, pior de tudo, é aqueles pais que falam, se você não fizer isso, eu não vou te dar um presente de Natal. E aí a criança não fez e ganhou o presente igual. Então eu não vou fazer porque eu vou ganhar igual. Então é um trauma de recompensa. A procrastinação é um trauma de recompensa. Ou de não merecimento, eu não vou fazer porque eu não mereço a glória. Eu não vou fazer porque me prometeram e não cumpriram. Ou eu não vou fazer porque eu vou ganhar igual. Então, onde está isso? Está aqui? Não, está aqui. E aí eu decido com o intelecto, mas a memória que está aqui não deixa, porque a memória tem um impulso de informação, o pulso de informação da memória, daquilo que está na emoção, é muito maior do que o impulso do intelecto. Então eu consigo ir um pouco pelo intelecto, mas eu não consigo ter o resultado efetivo. Quando eu decido que eu vou emagrecer e eu começo a fazer dieta, e a maioria das pessoas começa a fazer dieta e não tem o resultado físico da dieta. Por quê? É uma decisão racional e não emocional. Quando a decisão é racional e ela é agregada, ela é alinhada com a emoção, o efeito vai acontecer. Já viu uma pessoa que faz bariátrica voltar a engordar? Bastante comum. Ou alinha a emoção com o intelecto, ou vai voltar a engordar, ou vai ter depressão. Então, aí nesse caso, não vai só da boa vontade da pessoa, né? Da impressão que ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, mas ela só pode ser ajudada se ela solicitar. Se ela pedir ajuda. Então, se a pessoa toma a decisão, tem disposição, faz e ainda assim não vê o resultado, aí vai buscar ajuda, porque se eu não consigo alinhar a emoção com o intelecto sozinho, eu preciso que alguém me ajude a fazer esse alinhamento. Que aí vai ter algo, né, que não consegue ver sozinho. Grau, uma constelação ajuda nesse sentido? Sim.
Ajuda. Ajuda, uma constelação ajuda, a postura sistêmica ajuda, descobrir qual é o bloqueio, qual é o trauma. O trauma pode ser pessoal, pode ser familiar ou pode ser transgeracional. Pode ser até do inconsciente coletivo, dependendo do tanto que a minha cultura impacta na minha vida. Porque se eu sou um chinês e começo a viver num lugar onde só tem alemão e italiano, vai ser muita pressão se eu for muito ligada com a cultura. E tem tipos de cultura que são mais fechadas, muito mais fechadas. Os chineses, os japoneses, os muçulmanos, os árabes, né? Dependendo da cultura, dependendo daquilo que a pessoa acredita, ela tem um impacto muito forte do inconsciente coletivo em relação à cultura que ela veio. E aí é muito desafiador se mover com fluidez dentro de um contexto que é diferente. E que pega bastante, né? E voltando a falar da questão da constelação. Então, quando a pessoa se percebe procrastinadora, mesmo que ela tenha boa vontade e ela identificou, então, de repente, ela precisa olhar isso com calma. A pessoa que, de repente, come muito, né, que tem obesidade, também pode ser, porque, de repente, aquela obesidade não está só na decisão que ela não toma. Tem um outro fator. Aí que tá. Aí vem uma autopunição dizendo, eu não sirvo para nada mesmo, porque eu tomo decisão e não consigo. Aí, junto com aquele bloqueio, que pode ser algum fator pessoal, um trauma, alguma coisa, ainda tem uma violação de uma mãe ou um pai que falou, você nunca vai ser nada na vida, você nunca consegue nada, você é um cabeça mole, você é um... Quando eu era pequena eu via muito que você é um cabeça de purungo, porque o purungo é oco por dentro, entendeu? Então, o que acontece? Esses chavões que os pais usavam na educação comprometeu uma geração inteira. Aí, Gra, como ficam os pais nisso? Os pais tiveram uma boa intenção, eles não têm que ser julgados e nem criticados, isso é só uma constatação edificante, onde eu olho para os meus pais e digo, sim, vocês fizeram do jeito que vocês puderam fazer. Claro, é uma forma de crítica, né, que foi feita com uma intenção de melhorar, mas que em muitos casos um jeito de educar. Também não significa que todo mundo que um dia foi chamado de burro, né, tem dificuldade, né? Todas as crianças, em algum momento da vida, foram xingadas. Não tem como não. Só que cada ser é individual e lida com o xingamento de uma determinada maneira. E vai vibrar uma memória nele também. Então, quando você fala pra mim, nossa, que bobeira você achar que você era burra. Então, para você é uma bobeira porque você consegue lidar com isso de uma outra maneira. Só que para mim não foi uma bobeira porque foi muito impactante. E só quem sofre, quem experimenta o impacto do trauma é que pode falar sobre ele. Então, o julgamento nosso em relação... Eu tinha um julgamento que eu achava que... Eu estava no curso de constelação e eu achava que sempre o problema das outras pessoas era maior do que o meu. E eu achava que, não, se você quiser constelar hoje, Carla, eu abro mão, você pode ir, o meu problema, a minha vida não é tão... E aí eu achava que o teu problema era maior do que o meu. Eu não tinha ideia de que cada um experimenta o trauma de uma forma. E uma pessoa que não teve os pais pode lidar muito melhor com a vida do que uma pessoa que tem não merecimento, por exemplo. Entendeu? Então, cada um experimenta a consequência daquele trauma de uma maneira. E não existe melhor nem pior, existem situações distintas a partir de histórias distintas também. Legal. Gente, quem está escutando, se já identificou isso, né, na sua vida, no seu comportamento, no comportamento dos seus filhos, né? Porque é muito comum, às vezes, ver um filho... Pare de traumatizar os filhos. Em primeiro lugar, pare de traumatizar. Mas, assim, percebe que, de repente, o filho, né, tem ali um hábito de procrastinar, além daquilo que você, né, que ele poderia ter, né, que é algo que não estava sendo saudável, dá para buscar ajuda, né? Isso é muito importante e não é tão difícil. Olha, né? só, ontem uma pessoa veio constelar porque ela queria se organizar com a filha. Ela falou assim, eu não consigo me conectar com a minha filha, não consigo me conectar com a minha filha. E foi tão lindo, tão lindo, tão lindo o movimento da constelação dela. A gestação da filha foi uma gestação gemelar.
Ela falou assim, minha filha não se sente vista, ela não se sente parte. E por mais que eu tente fazer ela foi morar com a avó. E está me doendo no meu coração que ela me avisou, mãe, eu vou morar com a minha avó, eu não vou ficar aqui. E tipo, a mãe não consegue entender por que ela não se sente acolhida, por que ela não se conecta com a filha, mesmo se disponibilizando tanto. Então tem algumas situações em que existe uma violação séria e que ninguém tem ideia do que é aquela violação. Quando eu intuí na hora da constelação, quando eu enxerguei essa gestação e eu coloquei uma representação para aquilo, eu falei, como é para você isso? Ela ficou olhando, estou muito tomada por uma emoção. E aí ela falou, engoliu e falou assim, não sei o que é isso. Aí eu fui perguntando, fui fazendo algumas perguntas. Eu falei, a gestação foi gemelar, então eu tive sangramento no primeiro trimestre. E foi tão lindo, porque ela falou assim, ela ficou tão emocionada que ela falou assim, esse bebê que se foi fez eu me dar conta do amor que eu sentia pelo bebê que ficou. Porque na hora que ela teve o sangramento, ela foi uma gravidez não planejada, na hora que ela teve o sangramento e ela pensou que poderia perder, foi no primeiro momento que ela conectou amorosamente com a criança. Então, por amor, aquele bebê que não ficou, serviu, ela chegou nessa conclusão. A mãe, ela não ficou triste porque ela não teve os dois bebês. Ela olhou com uma amorosidade tão gigante para aquela criança, para as duas crianças, né? Foi coisa mais, me arrepia, mais linda do mundo a constelação. E ela lembrou de várias coisas que aconteceram na vida que tipo, é claro que tinha mais uma criança. Eu sei, uma menina que sobreviveu. Até 7 meses ela chamava a menina do nome do menino. Então, eu não lembro qual era o nome da criança. Então, o meu fulaninho, ele existe. Quer dizer, estava ali, se ela ainda não tinha conseguido enxergar. Então, olha como isso é profundo, né? E vai além do nosso racional, né? Vai além disso. Entendimento. Mas como assim? Eu não entendo. É mais paz do que entendimento. É uma paz que excede o entendimento. Na hora que a informação ela vem, o corpo ele faz assim. Tudo faz sentido. O corpo se solta, o corpo relaxa. Quando a pessoa chegou, ela estava toda manchada de tensão e de desconforto, de repente ela fez assim. E daí não tem como não acreditar, né? Porque você sente aquilo. Só é possível para quem experimenta. Tá? Não vem querer falar de constelação se você não experimentou. Nem bem e nem mal. Porque é que nem intimidade com Deus. Não vem falar de intimidade com Deus se você nunca teve. Porque não tem como explicar. É surreal. Simplesmente faz sentido. Mas o importante é olhar para isso, né? De repente, olha como ela pode ter mudado a vida da filha, né? Nesse momento. Eu só vejo prosperidade na vida dessa mulher. Eu falei, se você teve alguma dificuldade com prosperar na sua vida, terminou, porque eu só vejo a vida dela assim, ó. Eu olhava para ela e eu ria, eu só via a prosperidade acontecendo na vida dela, de uma maneira assim, totalmente leve. E olha que legal, e mexer, né, num sentimento de desconexão com o filho, não é algo, né, comum que se faz, porque... Então, tem mães que por mais que se dediquem para ter conexão com o filho, não conseguem. Por que não consegue? Vai buscar ajuda, vai descobrir aquilo que te separa dessa conexão. Aí o que precisa fazer além? Uma ação. Qual que é a ação que valida essa percepção? Ela descreveu exatamente quais são os próximos passos na vida dela. E nesses últimos 2 meses ela tem cuidado de plantas na casa dela e até então ela nunca tinha tido uma planta em casa. Olha que mudança. E ela falou, meu Deus,
de uns dias pra cá eu tenho cuidado tanto das minhas plantas, porque essa criança estava chegando. Essa informação ela estava no ar, só precisava fazer o ajuste final que a constelação fez. E olhar, né? Porque tá tudo aqui, né? Só que a gente fica assim, fechadinho, é isso que a constelação faz, é esse trabalho maravilhoso que a Graciele faz e que você também pode se beneficiar com isso. Mas é lindo demais, é emocionante, é transformador, é tudo de bom. Verdade, gente. Ficou curioso, ficou com dúvida, quer comentar, quer compartilhar, quer tem algo para dividir. resolver. Exatamente. Não deixe engasgado, não. É possível, né? Se livrar do peso como essa mãe. Imagina toda essa carga que ela teve. Quantos anos? Provavelmente 20 anos. 20 anos. Né, de uma vida que podia ter sido muito mais feliz, mas que daqui pra frente vai ser, né? Porque ela tomou essa decisão. Se quiser, faz contato para fazer com a gente encaminha para Grato, faz contato direto com a Grato aqui em Toledo, Grato com 2 T's. É fácil de encontrar, tem na rede social, a Graciele agora está na rede social o tempo todo, com live o tempo todo, toda uma riqueza de informação, de mensagens, né, de starts que ela está disponibilizando. No Instagram nós temos as lives, então, terça, quinta e domingo, às 9 horas. À noite, né? À noite, 9 da noite às 21, terça, quinta e domingo. E na quarta, aqui às 11 da manhã, para ter um horário também diferenciado. Legal, obrigada. E tudo começou aqui, né? Exatamente. Começou com a gente e com vocês que nos acompanham há tanto tempo, né? Obrigada, Carla. Obrigada a você também. Gente, beijão, boa semana pra vocês. Não, mentira, tudo começou ali, ó. Quem você... tá atrás da câmera. Ela que deu o primeiro passo. Nossa, gratidão. Beijos pra vocês, meninas.